Olá, pessoal! Então, na lição de hoje, que é a lição 15, nós vamos falar sobre o gênero textual poema. Você tem lido alguns poemas? Você conhece alguns poemas? Bom, o poema tem uma característica muito específica e muito importante, que é ser escrito em versos e estrofes. Além disso, ele pode trazer diversas temáticas. Ele pode falar sobre amor, sobre amizade, infância, crescimento, problemas sociais, família. E esses poemas são escritos de uma maneira em que o autor pode trazer vários sentidos para as palavras ali dentro. Por isso que é importante fazer uma leitura sempre muito atenta do poema. Porque, às vezes, tem um sentido mais figurado que a gente não compreende o que está sendo falado. E é o nosso repertório que vai nos ajudar a entender. Vocês vão compreender um pouquinho melhor isso nos exemplos que eu vou dar daqui a pouco e na nossa leitura das características, ok? Bom, uma coisa que também é importante reforçar é que o poema pode apresentar rima ou não. Nem sempre ele tem a rima. O que ele tem sempre são os versos e as estrofes. E o poema também pode aparecer num formato visual diferente. Isso depende do autor, da característica dele, da maneira como ele quer apresentar o poema dele. Mas quando aparece essa característica visual, esse formato, essa imagem, a gente acaba chamando de poema concreto, ok? Vamos lá às características. Os versos, as estrofes, as rimas e o ritmo fazem parte do poema, já sabemos. Quem é o verso? Verso é cada linha do poema. Então, cada linha que tem no poema a gente chama de verso. Estrofe é um conjunto de versos, então eu posso ter uma, duas, três estrofes, depende ali do poema. Rima é a sonoridade, quando ela aparece. Ritmo é a musicalidade caracterizada principalmente por repetições dentro do texto. Sempre tem uma voz dentro do poema, e essa voz nós chamamos de eu lírico. Esse eu lírico representa ali a emoção, ele coloca o ponto de vista dele, aquilo que ele sente dentro do poema. Ok? E as palavras no poema podem ganhar sentidos novos e variados. Lembra que eu falei no início sobre esses sentidos diferentes que tem dentro do poema? Porque o autor, ele pode usar o sentido figurado. E aí eu vou ler o exemplo que tem aqui sobre o sentido figurado. Ela abriu o coração. Quando eu digo ela abriu o coração, não significa que ela, nossa, foi lá no coração dela e abriu ele literalmente. Não. Quando a gente diz que uma pessoa abriu o coração, significa que ela desabafou, que ela disse aquilo que a angustiava. Então, no poema, nós vamos ter vários exemplos de sentidos figurados. Por isso, a importância da leitura atenta e do seu repertório de mundo, aquilo que você conhece, do seu dia a dia, das coisas que você aprendeu, para poder compreender o que esses novos sentidos dentro do poema querem trazer para nós, como mensagem também. Vamos resolver questões? Ok. Página 81, vamos fazer a leitura do poema chamado Guaraná com Canudinho e depois resolver a questão 1. Certo, vamos lá então. Guaraná com Canudinho. Uma vaca entrou num bar e pediu um guaraná. Garçom, um gafanhoto, tinha cara de biscoito. Olhou de trás do balcão, pensando na confusão. Fala, vaca decidida, pronta para comprar briga. E que esteja geladinho, para eu beber de canudinho. Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Responde, vaca sem grana, se quiser vai comer grama. Ah é? Muge a vaca matreira. Quem dá leite a vida inteira? Dou leite e queijo coalhada, reclamo, ninguém me paga. Da gravata, a borboleta sai voando, satisfeita. Gafanhoto leva um susto, acreditando muito a custo, e serve bem rapidinho, guaraná com canudinho. Olha só que interessante. Então aqui a gente tem um típico poema, é um texto que tem aqui
o ritmo, tem as rimas, os versos. A gente vai compreendendo a história conforme a gente vai lendo cada verso, né? A vaca entrou no bar e ela pediu guaraná, aí tinha um garçom, um gafanhoto. Veja que quando a gente está escrevendo esse texto, ele vai colocando palavras uma ao lado da outra de maneira mais objetiva e misteriosa. Não é como uma narrativa, por exemplo, que a gente vai colocar mais conectores, que a gente escreveria ali garçom, que era um gafanhoto e tinha uma cara de biscoito, estava atrás do balcão. Ele é breve, ele é rápido ali nas orações que ele coloca. E a questão 1 diz assim: esse texto foi criado para apresentar informações sobre animais. Apresentar informações, mas aí quando ele fala informações é muito aberto. Ele traz ali os animais, ele fala da vaca, que foi pedir o guaraná com canudinho, ele fala também do gafanhoto, mas não são informações sobre eles, detalhes sobre eles, é uma história em que eles aparecem. Letra B. Apresentar uma propaganda do guaraná. Imagina, nem tem propaganda do guaraná aqui, então a gente não pode marcar essa. Letra C. Divertir o leitor com a leitura. Pode ser por causa do ritmo, por causa da história, que no fim das contas a vaca conseguiu o canudinho dela, porque ela falou, ela reivindicou, né? Então, pode ser, mas vamos para a letra D. Divulgar uma campanha sobre a importância do leite. Campanha, gente? Não, imagina. Então, sim, divertir o leitor com a leitura. A gente tem aqui a letra C como correta. Continuando, vamos resolver mais uma questão. Muito bem. Vamos agora para o número 6. Lembra que eu falei do poema que pode ter um formato, que pode ter uma imagem? Aqui na número 6 a gente tem um caso desse. Nós temos ali um poema que está no formato de um sol, e aí embaixo parece ser um mar, parece ser uma onda, né? Então ele diz assim, eu vou colocar meu marca-texto aqui para ir acompanhando. Após um dia intenso, busco descansar. Dia, né? E tem o sol ali representando. Declino no horizonte como se tragado pelas ondas do mar. Olha que legal, declino no horizonte, longe. Então ele vai colocando o que o poema fala de acordo com o desenho que ele vai fazendo das palavras. Declino no horizonte como se tragado pelas ondas do mar. E ali temos as ondinhas. Mas o que tem de mais certo é que trarei novo dia, no qual todos possam brilhar. E aí eu já associo esse brilhar com o próprio sol que está ali, que é luz, que é forte. Muito legal. Questão 6. O poema fala sobre as férias de verão. Sabe o que ele fala sobre férias? Ele diz assim, declino no horizonte como se tragado pelas ondas do mar, mas o que tem de mais certo é que trarei novo dia. Não é férias, né? É como se ele vai estar finalizando aquele dia e vai começar outro. Um dia intenso de trabalho? Não, a gente entende que ele está finalizando o dia, mas não necessariamente ele está focando em trabalho. O pôr do sol? Pode ser, porque ele fala, né? Trarei novo dia no qual todos possam brilhar, ó, o sol vindo novamente. As ondas calmas? Não, porque senão a gente ignoraria o sol, né? Que o sol tá ali como muito evidente, um foco grande. Então, letra C, a letra correta. Legal, pessoal. Pessoal, se arrisquem a escrever um pequeno poema, nem que seja em uma estrofe somente. Tente fazer rimas, ritmo, que agora você conhece bem do poema e suas características. Então, até a próxima lição.